Mas estou de volta. Vou fazer uma pergunta, Igor. Igor, nesse ano o Bahia passou por um período muito difícil, né? 2021 para 2022. O time feminino também foi rebaixado no Brasileiro, né? Uma campanha pífia, onde não conseguiu ganhar jogo nenhum, com toda aquela dificuldade, né? E ao que a gente vê de longe, que a gente não acompanha de perto, parecia que o time feminino foi meio que abandonado pelo Bahia, né? Porque a gente viu algumas atletas fazendo declarações dizendo que estava faltando coisa dentro do Bahia, não estava dando assistência. Segundo elas, disseram na entrevista. Não sou eu que estou afirmando, mas que estava faltando alimento, moradia, esse tipo de coisa. A gente sabe que influencia, querendo ou não, dentro de campo, né? E aí, como foi para você lidar com essa situação toda? Né? O pós-rebaixamento, aquele caos todo ali, né? E mais uma vez, boa noite. Boa noite, Marcelo. Tentar explicar um pouquinho. Na realidade, a gente começou o projeto, né, em 2019, quando o Bahia assumiu a gestão, e a gente, né, de imediato, tivemos dois resultados muito positivos, né? Foi o primeiro título baiano do Bahia e logo depois o acesso à primeira divisão. E aí, lembrando mais ou menos aquele período, né, que foi logo que teve a questão da pandemia, nós tivemos uma dificuldade porque o profissional masculino ele estava, né, num processo de brigando contra o rebaixamento. E a gente houve uma demora, né, no processo de saber qual a receita que a gente teria, né, porque a gente sabe que hoje um clube que cai para a segunda divisão ele tem uma queda de receita muito grande, então a gente acabou, né, tendo que segurar um pouquinho o processo de contratações e a gente sabe que, né, a Série A1 ela é muito mais complicada, né, o nível é muito mais alto e acabou que a gente demorou um pouquinho, né, e a gente não teve depois como, né, ter contratações de algumas atletas e, além disso, perdemos algumas atletas. Né, esse caso que você falou, né, não ocorreu. Infelizmente, foi uma infelicidade, né, de um atleta na época e tal, participando de uma live, né, para justificar a saída dela junto a torcedores, e então, assim, ela acabou falando algumas coisas, assim, que, na realidade, não aconteceram, né, Bahia dá toda a estrutura assim, né, de alojamento, de alimentação para elas. Então, assim, foi um momento mais dessa dificuldade, a gente não poder ter uma renovação de contrato com algumas delas, né, e de aquisição até de novas atletas, e infelizmente a gente acabou tendo, né, dentro do nosso planejamento, essa dificuldade para aquele momento. E isso acabou resultando os resultados ruins naquele primeiro ano que a gente teve de Série A1. E acabou sendo até muito difícil para a gente, mas graças a Deus, né, eu citei muito isso, né, Deus é muito bom, eu tive ainda a oportunidade de continuar, porque a gente sabe que o problema não estava nem em comissão técnica e nem nas atletas, a gente teve essa dificuldade de queda para a segunda divisão da equipe masculina agora, a gente teve até que interromper, né, o trabalho durante 2 meses, e aí sim, depois retomar. E a gente conseguiu, né, mesmo com esse espaço curto, né, para uma Série A2, conseguir montar um time muito competitivo e que nos acabou dando a oportunidade, né, de nos trazer de volta para a Série A1. Antes do Pedro Augusto falar, parabenizar mais uma vez, né, vocês tiveram que montar o elenco praticamente do zero, né? Saiu quase o time todo do feminino. Né, principalmente as principais jogadoras, se eu não me engano, você pode me corrigir, acho que ficaram 3 ou foi 4 atletas do time da Série A1. Né, exato. E vocês montaram um elenco muito bom, velho. Eu assisti os jogos e me passava a alegria de ver. Eu não pude ver logo porque eu moro muito distante da cidade tricolor, mas sempre assisti as lives aqui eles narravam. E eu sempre estava assistindo o time era muito bom, velho, muito bom mesmo. Agradeço, Marcelo, aí, realmente foi um trabalho difícil, né, de você recomeçar, né, a gente tinha, na realidade, 6 atletas, algumas, né, que estavam em processo de recuperação, de reabilitação, né, algumas que a gente conseguiu trazer de volta, né, porque acabaram não acertando em outras equipes e a gente conseguiu trazer de volta e, como eu falei, a partir daí
né, do que a gente tinha em mãos, a gente correu atrás, né, de novas atletas, através, né, de avaliações, de algumas contratações, né, pontuais que foram nos passados, e a gente, como eu citei anteriormente, conseguimos montar um time muito competitivo, qualificado para estar jogando, né, a Série A2. Não à toa enfrentamos, né, um grupo com times, né, de grandes nomes do futebol brasileiro, como Vasco, Fluminense, né, Botafogo, times que têm investimento também em futebol feminino, e mesmo assim a gente conseguiu, né, passar adiante, passar de fase, e depois conseguimos, né, o acesso. Então foi assim, um trabalho bem legal, que eu fiquei muito feliz de ter construído com elas, né, porque talvez muitas pessoas não acreditassem, mas a gente internamente, a gente trabalhou bastante para ter êxito, e Deus nos abençoou com mais um acesso. Passa a bola pro Pedro aí, desculpa. Se deixar eu falo até amanhã de manhã.